666 do Apocalipse, eles não têm ligação com qualquer coisa de Salomão. Ali vem uma questão da Babilônia. Acha que foi a origem ou os erros, né, que Salomão cometeu consecutivamente? Que eu acabei de ler o trecho, né, sobre como ele se deitou com várias mulheres estrangeiras, levantou... Quando você pega e coloca o combustível errado na aeronave, ela pode até levantar voo. Você leu de Provérbios, não se sustenta, cai. Então, a estas Salomão se apegou pelo amor. Por que eu acho que essa frase é atual? Não, e aí... mas e essa dos 666 talentos aí? Eu vi muitas coisas sobre conspiração de Salomão. Eu assim. acredito, para ser muito honesto, que aqui foi uma coincidência. Porque os 666 do Apocalipse, eles não têm ligação com qualquer coisa de Salomão. Ali vem uma questão da Babilônia, que na Babilônia o 6 é um número místico, é um número divino. Então você tem a tábua babilônica, onde eles pegavam 6, lógico que quando eu falo 6, não estou falando do algarismo arábico que nós conhecemos, o valor matemático de 6. E faziam vários cálculos múltiplos de 6, como sendo o número divino. Então você era o número de Marduk. Então qualquer cálculo que você fizesse ali daria um múltiplo de 6. Os judeus, depois da Babilônia, reinterpretando isso, diziam: o 6 é o número da Babilônia, é um número incompleto, porque Deus criou o mundo em 7 dias, então no sexto o mundo ainda não estava tudo pronto, porque não faltava o Shabat. E quem foi criado no sexto dia? O ser humano. Então o 6 é um número humano, é um número incompleto, que não atingiu a perfeição do número 7. Parênteses. Nós damos significados simbólicos aos números. Você fala que 13, para quem acredita, é azar ou sorte, tem edifício que não tem o 13º andar... né? Você fala número 10, poxa vida, olha, pode contratar esse cara aí que ele é nota 10. Não fale isso em Portugal, como eu fiz uma vez dando nota 10 para uma menina numa palestra. Eu dei a palestra e ela trouxe água para mim e falou: obrigado, nota 10 para você. Ela saiu frustrada, depois eu soube, em Portugal é nota 20. Lá é 20. Quer dizer, falei que você é meia boca, né? Mas, obrigado, você foi muito meia boca. Então aqui no Brasil, quando você fala que que o sujeito é 10, quer dizer que ele é... Na América você fala assim: this guy is 10. Você tá falando nada em inglês, porque o 10 para eles não significa nada. Zé tem a mais, a menos. Então nós no Brasil falamos de sorte ou azar como 13, o 10. Eles também tinham esses símbolos. Então a partir do cativeiro da Babilônia, o 6 era o número humano, o número da incompletude, o número do defeito, o número do que não está terminado. E o 7 era o número da perfeição. Por isso que no Apocalipse você vai ter vários septenários, 7 trombetas, 7 taças, 7 flagelos de Deus, 7 igrejas. Mas quando vai falar do número da besta, não fala que era 666. É um múltiplo de 6. Que é um erro, o pessoal falar, a marca da besta é 666. Não, a marca da besta é 666. Um múltiplo de 6 a partir da tábua babilônica. Mas aí, para não sair muito do assunto de Salomão, então por isso que aqui, para mim, é só uma coincidência a questão dos talentos. E aí então a gente vem aqui para um grande evento na vida de Salomão também, que é quando ele encontra a rainha de Sabá, né? A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Então tinha uma moça super requintada, digamos assim, e falou: esse cara não pode ser tão sábio assim. Foi lá visitar Salomão. Quando ela chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, ela foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. E vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele tinha construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, né? Então ela testemunhou essa fama de Salomão, né? A fama dele se espalhou por vários outros lugares. Ela
Ela viajou de longe, né, para testar a sabedoria de Salomão. E aí, no final, ela, se não me engano, dá até alguma coisa para ele, não dá? Dá, ela dá presente Dá pra ele. presentes Muitos para ele e tudo exatamente. mais, né? Qual que é o significado dessa história aqui? O que a gente pode ler desse momento, hein? Bom, aqui a Bíblia coloca como um exemplo de como a bênção de Deus para Salomão estava sendo bênção para outros povos também. Que essa é uma dinâmica do sucesso. Você tem que abençoar pessoas através daquilo que você teve. É aquela diferença, já que eu falei de Israel, entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia recebe as águas do Rio Jordão e as despeja para baixo. Por isso que ele é vivo. Tem peixe, tem muita coisa lá. O Mar Morto só recebe e não passa para lugar nenhum. Sim. O próprio nome já diz tudo. Mar Morto. Então Salomão, na sua sabedoria, ele deveria abençoar outros povos. A estratégia de Deus, se o povo fosse fiel, é que Deus ia abençoar tanto Salomão e os seus descendentes, repito, se fossem fiéis, se mantivessem aliança, que o mundo inteiro ia começar a se voltar para Israel e importar as tecnologias de Israel, a sabedoria de Israel e o Deus de Israel. E aos pouquinhos você ia transformando outros, você ia fazendo discípulos. Essa era a ideia que Deus tinha. E a rainha de Salomão era só a rainha de Sabá era só uma amostra. Mas Salomão mostrou para ela muita coisa, mas eu não sei até que ponto, a essa altura do campeonato, ele foi realmente uma testemunha do Deus que ele adorava, ou se ele já estava por demais corroído pela vaidade. Tava pelo com brilho. ego já, né? Olha tudo que eu construí. Aí tem até uma história, tem até uma história que ela tem plausibilidade de verdadeira. Eu vou explicar qual. Que Salomão teria tido um filho com a rainha de Sabá. Né? Quando você falou assim, ela deu mais do que para ele. Deu um neném. Deu um filho. Deu um neném. Inclusive, na Etiópia, você tem a história do rei Menelik, que eles falam que é descendente da rainha de Sabá com Salomão, que ela voltou para a Etiópia grávida. E que Salomão havia dado presentes para ela levar. O fato é que Israel reconhece judeus etíopes. Não sei se você sabe disso, não sei se você chegou a prestar atenção, vocês quando foram lá, no exército você vê alguns judeus morenos da minha cor, no exército, com quipá na cabeça. Muitos deles são etíopes, ou seja, Israel reconhece que existem judeus de linhagem etíope. Tanto é que eles podem fazer aliá, para quem não sabe, é aquele movimento de subida, quando você volta para Israel, você descobre que sua mãe era judia, seus pais e tudo. Israel reconhece isso, lhe dá cidadania israelense. E muita gente que está hoje em Israel fez isso. Tem a minha amiga que todo mundo deve conhecer, a Aline, do canal Israel com a Aline. Sim. A Aline nasceu no Brasil, Rio Grande do Sul e tal, filha de judeus, estudou em escola judaica. Ela hoje mora em Israel, é cidadã israelense. E vários outros assim. E assim Israel reconhece também muitos etíopes que estão lá. Eu conheço bairros de etíopes lá. Então, eu não posso afirmar, para longe de qualquer questionamento, essa história de uma suposta descendência entre Salomão e a rainha de Sabá, mas nós temos um indício forte a esse respeito. Caramba, cara. E aí aqui a gente começa a ver que Salomão, ele não começou aqui a errar, digamos assim, ou não começou a trazer dúvida pra gente aqui, começou a trazer antes. E a gente começa a ver aqui o início do fim da sessão Salomão. Não é que ele não começa a errar, ele tá errando, mas ele começa a colher os frutos desse erro mais pra frente. É meio que um ser humano. Né? É um ser humano. Você planta e você colhe, né? Se você planta coisa boa, você colhe coisa boa. É um ser humano ali. Né? E olha só, ele cometeu várias falhas, né? E aqui é onde entra um pouco da minha reflexão. Eu fiquei alguns anos, cara, pensando sobre isso, porque como que pode? Imagina assim, Kaique. Você é um cara inteligente. Aí você tá, né, ainda em Provérbios ou tá... Não, eu tô aqui no início do fim da ascensão de Salomão. Tá bom. Pensa comigo, ó. Você é um cara inteligente. Tá bom. Se eu te perguntar quanto é 2 mais 2, você vai falar 4. Sim. Você não vai errar nisso aqui. Por quê? Porque é muito fácil pra você. Pra um neném, talvez não seja tão fácil assim, não é? Agora imagina que esse cara é Salomão. Gente, é Salomão. Sim. Salomão não é só um cara inteligente, com capacidade. Sabe, né? E é a sabedoria de Deus. Não é qualquer sabedoria. E como que pode um cara que tem a sabedoria de Deus errar no que ele errou? Interessante.
questionamento Porque, aí. cara, você recebeu de Deus toda essa sabedoria. Não tá com a sabedoria pura ali, E aí né? você vai fazer É. tudo que Deus falou pra você não fazer, porque Deus falou assim, cara, eu te dou tudo, só não faz isso, isso, isso. Ele pegou e fez tudo que Deus falou pra não fazer. Né? E aí eu vou ler esse trecho então pra vocês. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Ou seja, Salomão se uniu com todas essas mulheres estrangeiras. Que ele não podia. Que era uma das poucas coisas que Deus falou, não faz. E ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Ou seja, ele começou a seguir outros deuses. Que é a influência das esposas. Com as esposas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão o alto, a Quemós, a abominação dos Moabitas, ou seja, ele começou a levantar coisas para outros deuses, para culto a outros deuses. Às vezes não para minha mulher quer cultuar aquele Deus, levanta um negócio lá, aqui, começou querendo agradar a mulher, né, meu? as mulheres, As né? mulheres. Aí começou a colocar imagem, tudo que é mulher. E olha só, e a abominação dos Moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Fica aqui até um PS, quem fala moleque, você está falando de a Moloque. Então é uma palavra feia, né? Se a gente fosse puxar o que ela significa. E assim Salomão fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Nossa. Ou seja, escolha bem quem vai ter intimidade com você. Porque Salomão abriu seu íntimo para muitas mulheres. Será que elas não foram motivo da ruína dele? Com certeza. Né? E aí tem, logo no começo, no primeiro capítulo de Provérbios, tem uma frase que até hoje ela pega para mim assim. Olha só. A inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Ou seja, o tolo muitas vezes é um cara com muita capacidade. Só que às vezes, por uma questão de arrogância, acha que sabe tudo. A falsa insegurança, né? É, O cara cara. é pego de calça curta. É falsa segurança. Você se sente seguro, porque sou sábio, eu tenho a maior sabedoria de todas, eu não vou errar. Nunca vai acontecer isso. Então, assim, olhando agora para essa parte aqui, o que você acha que foi a origem ou os erros, né, que Salomão cometeu consecutivamente? Que eu acabei de ler o trecho, né, sobre como ele se deitou com várias mulheres estrangeiras, levantou várias coisas para É cultuar. assim começa o capítulo 11, né? Uhum. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras moabitas. Assim começa. Ou seja, o próprio autor bíblico já está dando assim, olha, eu sei que muitas peças do dominó caíram, mas a primeira foi essa aqui. Mas pelo que eu entendi da história, a primeira peça foi a primeira esposa. Foi a primeira esposa. Mas Então você acha- ele já casou errando já. Mas você acha que o erro foi casar com a esposa errada? Ou foi deixar ela... ou foi se entregar Não, mas a fé dela? Ou mas alguma coisa assim? a sua frase já fala qual é o erro já. Se Não, você... é porque isso pode dificultar. Mas, por exemplo, a sua esposa tem coisas boas e coisas ruins. Aham. E é um conflito, né? Porque Sim. vocês têm criações diferentes e às vezes tem uma coisa ruim dela que você consegue fazer o contrário. Você consegue mudar ela, ao invés Entendi. de ela te mudar. Então você tem a dificuldade de ter uma influência do outro lado, mas você também tem a fragilidade de não ter conseguido mudá-la porque e ela te tem mudar. uma diferença entre casar com um ser humano normal, que vai ter virtudes e defeitos, Uhum. e casar com a mulher errada. São coisas distintas. Não entendi. É o seguinte, quando você casa, você falou o seguinte, porque às vezes você casa com alguém, a pessoa tem os pontos fortes e fracos, altos e baixos, virtudes e defeitos. Isso é normal de todo mundo. Eu também, a Laura quando casou comigo tem minhas virtudes e defeitos. São coisas que assim, a gente vai aprendendo e vai fazendo e vai ali, um aprendendo com o outro, adaptando e tal. Quando você casa com a pessoa errada, é diferente, porque ela vai te jogar pro buraco.
Eu vou dar um exemplo fácil de vocês entenderem. Vamos trocar o casamento pela sociedade. Uma coisa é você ter um sócio, que ele, você sabe, olha, o fulano tal gosta, mas isso aqui nele é ruim, tal, tem que melhorar, vocês quebram o pau, mas vocês estão juntos. Entre erros e acertos, vocês vão em frente. Outra coisa é casar com um sócio que te leva pro buraco. Então a filha de Salomão, a esposa de Salomão, ela certamente o levou para o buraco, porque a maneira como está construída a redação aqui em Reis capítulo 11, assim, além da filha de Salomão, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, edomitas, etc., das nações, justamente como o Senhor havia dito, não casem com elas. Então ele tentou, com certeza, colocar gasolina de carro em motor de avião. Uma vez eu tive a desdita de ver uma cena terrível. Eu escutei o barulho, eu não vi a cena em si. Eu estava chegando no Rio de helicóptero com um empresário, amigo meu. Quando a gente estava descendo de helicóptero no Rio, eu lembro que o helicóptero ele vai pousando assim de lado, né? Horrível, né? E tem um aviãozinho pequenininho que estava ali subindo. Eu vi a cena, eu estava sentado do lado do piloto, ele comunicando com o outro na base, e o outro falou assim, não, pode ir, é pequenininho demais, tá bom, pode ir você primeiro. Então nós pousamos e eu vi o caminhão, o avião indo. Passou. Eu ainda vi o camarada assim, esses aviões bem pequenininhos, eu não entendo de avião. Daqui a pouco um barulho. Bum. O que foi esse barulho? A gente não entendeu e todos saímos. Quando chegamos já estava um anúncio que um avião havia caído, e caiu no estacionamento. Se procurar no Google, você vai ver essa notícia aí. Deve ter uns 8, 10 anos isso aproximadamente. Ele caiu, explodiu, matou todo mundo e tudo mais. E sabe qual foi a causa? Na hora ali o camarada colocou combustível errado na aeronave. Nossa. O sujeito ali foi o erro do mané ali, colocou combustível errado. Nossa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você pega e coloca o combustível errado na aeronave, ela pode até levantar voo. Você leu de Provérbios, não se sustenta, cai. Então, é uma diferença entre você pegar um voo correto e enfrentar a turbulência. Turbulência, altos e baixos. A turbulência não faz justamente o alto e o baixo? Sim. A turbulência é o que você falou, pessoas com defeitos e virtudes. É a turbulência. Outra coisa é você pegar um avião com o combustível errado. Ele pode até ter força para subir ali, mas ele não vai se manter e vai cair. Sim. Então qualquer relação, seja profissional, matrimonial, parental, se você tem que ver, começou errado, é melhor desfazer, porque não adianta. Se começou errado, vai levantar voo e vai cair. Cara, minha leitura aqui, isso aqui, faz sentido isso que o Rodrigo falou pra mim, só que acho que tem um outro ponto de vista também. É que o erro não foi ele casar com a mulher errada. Isso aqui é péssimo. Mas foi ele ter desobedecido a Deus. Porque olha só, cada um tem seu ponto fraco. Então, por exemplo, tem pessoas que têm problema com álcool. Cara, se você dá um gole de álcool, já era. Voltou aquele vício, aquela coisa visceral, você vai se perder. Tem gente que tem problema com droga. Sim. Tem gente que tem problema com jogatina. Por outro lado, tem gente que não. Eu vou lá num cassino e eu jogo um blackjack, um divirto, tô tranquilo, não tenho problema com jogo. Eu tomo uma taça de vinho, não tenho problema com vinho. Né? Então, cada um tem seu ponto fraco. Só que Deus é tão sábio, né, que ele sabia que esse era o ponto fraco de Salomão. Ele falou, Salomão, faz tudo, só não faz isso. E ele fez exatamente a única coisa que Deus falou para não fazer, que é onde ele iria se perder. E ele fez e se perdeu. Né? Porque isso daqui era... Claro que a história seria muito dificultada, mas como talvez fosse um fraco, até por causa do que a gente conversou da maldição hereditária, Batseba, a criação dele, né? O irmão mais velho dele ter morrido, né? Talvez por um julgamento divino, toda essa coisa, talvez tenha criado ali na psique dele uma dificuldade. Né? E aí ele errou nisso. E tem uma frase aqui que eu acho que ela é tão atual, que fala o seguinte, olha... A estas, estou lendo o 1 Reis capítulo 11, versículo 2, a estas Salomão se apegou pelo amor. Por que eu acho que essa frase é atual? O Tiago colocou, e eu concordo, em gênero e grau. Realmente, o primeiro erro dele foi ter desobedecido a Deus. É como se a gente falar o seguinte, qual foi o primeiro erro de Adão e Eva? Foi comer o fruto proibido? Não, foi ter desobedecido a Deus. O ato sucede à quebra da aliança com o divino. Por isso Jesus falou, aquele que olhar para a mulher com intenção impura já adulterou
no seu coração. Porque a gente, do ponto de vista histórico, nós vemos apenas a ação histórica. Mas Deus consegue ver o que motivou aquilo. Do ponto de vista histórico, o primeiro erro dele foi casar com a mulher errada. Mas do ponto de vista divino, o primeiro erro dele foi desobedecer a Deus. E olha que interessante, a essa se apegou pelo amor. Como o amor hoje está sendo banalizado e pessoas continuam fazendo coisas erradas por amor. É tão perigoso, tão perigoso. E aparece até um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus é amor, a Bíblia fala de momentos em que o amor é doentio. Não amem o mundo, não amem o dinheiro, não amem os prazeres. Ame a Deus, mas o amor ele tem que ser refinado no princípio divino. Senão vai dar errado mesmo. E Salomão começou aqui, depois para desfazer tudo isso, aí, ó, já tinha 700 mulheres. Agora convenhamos, se foi por amor mesmo, não precisaria das outras, né? É verdade. Pô, o cara não devia nem conhecer todo mundo. Não, cara. com certeza não. Se ele dormisse É com muita uma gente, por né? noite, ele ia Não, demorar não tinha 1000 como. noites para voltar para a primeira. Não tinha como. Ah, cara. não, cara. Não tinha como, é. Não tinha como, é. Não tinha como, é.